o Sindicato Rural, representa a parte do agronegócio dentro do Conselho de Turismo. O Matheus, que está do lado dela, ele é o representante do Sebrae, aqui de Bonito, do Polo do Ecoturismo. A Lohane, que está do lado dele também, é assessora dele, que fazem parte também na cadeira. O Bruno é uma das pessoas mais inteligentes que nós temos aqui no nosso destino. Ele é dono do Parque Ecológico Formoso. Ele está representando aí praticamente a Atratur, que é a Associação dos Atrativos Turísticos. Atrás dele está o Valdenir, que é, é o diretor do meio ambiente aqui de Bonito. O outro de óculos é o Haltemar, que é da Associação dos Guias de Bonito. O Luiz é da Associação das Agências. Depois tem o Gabriel Caldeirão, que faz parte da Associação da Hotelaria. O Silvio Trujillo, que é um chefe de cozinha renomado a nível internacional. Ele tem um restaurante que chama Bacuri. Ele representa a Brasel. O Tiago é o secretário do meio ambiente. Do lado do Tiago tem outro Tiago de barba ali, que é o representante do Centro de Convenções. O Raleigh, de baixo, é o presidente da Associação das Transportadoras Turísticas. E depois do lado tem eu, e de atrás é o diretor de cultura, que é o Lelo, uma pessoa muito conhecida do Mato Grosso do Sul. Esse, então, é o nosso corpo hoje. Está faltando um ou dois aí representantes do Conselho Municipal do Turismo, mas é para vocês entenderem, para que vocês possam entender a importância da sociedade envolvida no Conselho Municipal do Turismo. Entendeu? Então, como que isso é importante, a composição e a participação de todos, tá? Essa foto que eu trouxe para vocês é justamente para poder trazer essa provocação da importância do envolvimento, que foi o primeiro curso de guia de turismo em 1992. Alguns desses aqui, numa grande parte, eles atuam como guia até hoje. Né? Então, praticamente são 32 anos do primeiro curso, é uma das associações mais conhecidas a nível nacional, bem representativa, e ela tem praticamente uma força muito grande na representação aqui das associações dentro do nosso destino turístico. Né? Eu vou falar um pouco de Bonito, né? Que hoje Bonito tem 25 mil habitantes, né? Uma cidadezinha, para você ter uma cidade bem interiorana. Mas assim, ela tem algo assim diferenciado, que eu vou falar para vocês que diferencia em relação aos outros destinos a nível nacional, que não existe a nível nacional uma cidade de 25 mil habitantes que tem voos diários. Né? Então, para vocês verem que uma cidade de 25 mil habitantes tem um voo praticamente diário, tanto da Gol quanto da Azul, a importância que tem isso para o desenvolvimento local. Quando eu falo 25 mil habitantes, né, eu vou dizer para vocês um pouco mais. Aqui é a foto do balneário municipal. Tá? O balneário municipal, assim como a Grupo Lago Azul, são dois atrativos que são geridos pela Prefeitura Municipal, nós que administramos, e daí que vem o dinheiro do Fundo do Turismo, que faz com que a gente tenha aporte financeiro para fazer os eventos, para que a gente consiga fazer o fomento do turismo no nosso destino. Né? Essa foto é a foto de uma flutuação, para vocês poderem entender a cristalinidade de água de uma flutuação e no balneário. As duas águas são cristalinas, mas essa aqui é do Rio da Prata, só para vocês terem uma ideia do contexto, o quanto que essa água é cristalina, que é a flutuação lá do Rio da Prata, assim como o Rio Sucuri, Nascente Azul, Aquário Natural e outros passeios, outros atrativos. Esse passeio é o passeio da Estância Mimosa. Né? Essa pessoa que está com essa criança é a Ana Trevelin. Hoje ela foi nossa secretária de meio ambiente, hoje ela é superintendente do meio ambiente do governo do Mato Grosso do Sul, lá do Semadesc. O rapaz do lado é o esposo dela, que é o Telcio, também um dos consultores do Sebrae de Campo Grande. Outra coisa importante para que vocês tenham a noção, eu trouxe essa foto até assim, para vocês poderem notar que tem uma pessoa de cadeira de roda. A gente vê lá atrás umas pessoas de melhor idade, e isso significa que, inclusive, os passeios hoje eles têm acessibilidade, que é uma outra coisa que está dentro lá, dentro das ODS, que a gente tem que trazer isso tanto para a comunidade local quanto para as pessoas que nos visitam. Né? Esse é um passeio de flutuação que está dentro do contexto dos passeios de aventura.
Esse aqui é um passeio do Parque Nacional da Serra da Bodoquena, que já está aberto para visitação. E em 2023 ele fechou praticamente com 6 mil visitantes durante o ano de 2023, que já é um resultado expressivo para um parque nacional. Hoje nós temos em Bonito também como destino de pesca, né? Pesca esportiva, está lá no distrito do Lagos Miranda. Esse é o Rio Miranda, e pela chegada do asfalto na MS 345, encurtou a distância Campo Grande a Bonito, em 60 quilômetros e 1 hora a menos de viagem Campo Grande a Bonito. Hoje a gente vem por Aquidauana, vem por Anastácio e pega o antigo 21, que é a estrada do 21, tudo asfaltado, e passa pelo distrito do Lagos Miranda. Virou hoje praticamente um destino turístico, né, no caso esse distrito, e é onde as pessoas praticam hoje a pesca esportiva. Nós tivemos lá um evento que chama evento Festival da Pesca, e praticamente foram 3 dias de um evento muito bacana, já foi o segundo ano, e realmente traz para nós aí uma grande ferramenta de inclusão da comunidade local, também como destino turístico, que eram pessoas que estavam distantes, né? Vamos falar assim, do contexto de ambiente turístico. O que eu quis trazer para vocês também, que a culinária hoje, ela é uma ferramenta hoje de fomento turístico. Você tem hoje hospedagem, você tem atrativo turístico, tem guia, você tem tudo, mas uma boa cozinha regional, isso faz parte com que o nosso destino também, ou o destino de qualquer cidade, né, tem que ter essa ferramenta como algo que vai trazer benefícios para um destino, né? Ter uma culinária regional e tanto assim como benefício, também como isso como parte do contexto da sustentabilidade. O artesanato hoje ele faz parte também dentro desse contexto de sustentabilidade, aonde tem os artesãos locais, toda cidade tem, todo local tem, e a gente tem que promover e incentivar praticamente essa prática para que a gente consiga trazer a cultura regional, para também os visitantes que nos visitam levam um pedaço, vamos falar da cultura local e do artesanato da região. Eu coloquei essa foto só para exemplificar para vocês que esse aqui é o Hotel Arte da Natureza. Ele é hoje um produto instagramável, onde as pessoas hoje querem ficar, os artistas, os influencers, né, nessa atividade. E hoje, para exemplificar para vocês por essa imagem, que hoje Bonito tem 7 mil leitos, ou seja, ela tem mais leitos do que a própria capital. Então, só para vocês verem a importância do crescimento de um turismo com capacidade de receber seus visitantes, né? Eu volto agora naquilo que eu estava dizendo ali em relação a quando eu falei ali que nós temos uma cidade de 25 mil habitantes. Eu cheguei justamente depois dessas imagens atrativas. Nós recebemos no ano de 2023 313 mil visitantes. Eu arredondei aí, tá? 313 mil alguma coisa. E se a gente fazer essa divisão por 12, a gente vai ter uma média de 25 mil visitantes mês dentro de Bonito. Ou seja, nós temos o dobro vamos falar assim, de habitantes na cidade o ano todo. Então, uma cidade de 25 mil habitantes, ele tem mais 25 mil visitantes. Então, a gente tem uma população local em média de 50 mil pessoas praticamente mensal. Só para vocês terem uma ideia o quanto que isso significa para um destino. Agora, para exemplificar a questão do aeroporto, a importância de um aeroporto no destino turístico, só para vocês terem uma ideia, no ano de 2024, agora de janeiro a julho, nós recebemos 14.321 passageiros. Então, só para vocês terem uma ideia, o quanto que é importante isso para o desenvolvimento de um destino turístico. Tá? Eu entro agora numa questão, que é justamente uma das questões que nós conversamos lá atrás, de você mensurar aquilo que você tem dentro do destino. Esse aqui é um relatório que a gente tem por gráficos, né? Vamos falar assim, é do Observatório do Turismo. Vocês podem ver que a gente tem vários aí patrocinadores, né? Que é o Bonito Convention Bureau, que faz esse processo, o CETESC, que é do governo estadual, a Fundação de Turismo, nós de Bonito. Então, praticamente todo mundo ajuda de uma certa forma para que a gente tenha um observatório bem atuante. E isso aí só para exemplificar para vocês que ele tem vários dados, né?
Então, a gente está falando aí da arrecadação do ISSQN, que é uma arrecadação municipal, e aí vocês podem observar que o quanto que isso a gente consegue olhar, mensurar, consegue ter a informação de uma maneira muito mais prática, e isso para o desenvolvimento e para o planejamento de uma gestão, né, como a gente está falando aí praticamente de governança e gestão de um destino, o quanto que é importante a gente mensurar, ter esses dados, a gente compilar isso para a gente ver se a gente está no caminho certo, o que é necessário para melhorar. Então, tipo assim, a base de informação ela é muito importante para que a gente consiga atingir os objetivos, para a gente consiga fazer os planejamentos, né? Esse aqui é um dado que eu comentei com vocês, né, que é o anuário estatístico. Aí vocês dão uma olhada aí em 2015, 2016, 2017, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, o quanto que foi crescendo ano a ano. Aí vocês veem uma queda de visitação no ano de 2020, justamente em função da pandemia. E mesmo assim, vocês podem reparar que recebeu naquele momento metade dos visitantes. Bonito não parou, apesar de ter os períodos de lockdown, mas assim, ela conseguiu ainda ter um incremento de pessoas durante o período, porque naquele momento as pessoas queriam sair de casa ou que queriam visitar algo que era praticamente outdoor, que seria ao ar livre, né? E vocês veem que 2023 a gente consegue fechar aí praticamente com um recorde de visitação, o de 313.316, como eu falei para vocês que tinha arredondado, que dá praticamente uma média de 25 mil visitantes mensais, né? Outro dado importante para um destino, e isso pode ser uma cidade pequena, pode ser uma cidade média, pode ser uma cidade grande, é a questão dos eventos. Então eu vou lançar para vocês aí os principais eventos que a gente tem durante o ano na cidade de Bonito. Alguns eventos eles são particulares, né? Alguns eventos são nossos, que fazemos ou nós que executamos. Tem alguns eventos, inclusive, que é do próprio estado, perdão. Então, nesse ano de 2024, nós fizemos aí o segundo Festival da Cerveja Artesanal. Nós tivemos também, como falei para vocês, lá no Municipal de Miranda, o segundo Festival da Pesca. Nós tivemos aí praticamente no ano passado, esse ano vai ser o 21º ano do Festival da Guavira, que ocorre em novembro. Nós vamos ter esse ano o quarto Natal mais bonito e o Réveillon, que praticamente a cidade é toda decorada para receber os visitantes, para a comunidade local também. O Clube do Laço ele é muito atuante, é o Clube do Laço Nabilec, que praticamente a cada 2 meses tem uma grande festa na cidade. Enfim, é uma festa popular. O segundo Track Field, que aconteceu esse ano já, no mês de abril, é um evento da marca Track Field, que acontece no Balneário Municipal, são 7 quadras de beach tênis. Aconteceu esse ano já o quarto Brasil Ride, que é o maior evento de mountain bike a nível Brasil. Eles fazem também eventos em Portugal, Marrocos e Costa Rica. Praticamente recebe mais de 1.000 atletas e com uma média de a cada atleta 3 acompanhantes, então são 4.000 pessoas visitando a cidade ao mesmo tempo. Nós tivemos aqui o Bonito Cinesur, muito comentado, né? Vários artistas globais aí de nível nacional visitando Bonito e trazendo aí o melhor do cinema sul-americano. Existe um certo, vamos falar assim, oficinas, tem também premiações e traz cinema para a comunidade local. São vários lugares onde leva o cinema para a comunidade e lançamentos de filmes tanto nacionais quanto sul-americanos. Nós tivemos a Feira Literária de Bonito, agora praticamente no começo do mês de julho, também é bem comentado, foi o 8º ano. Nós tivemos aí praticamente, vamos ter, né, perdão, a 10ª corrida do Bonito 21K. No ano passado deu mais de 1.000 atletas correndo 21K, feito pela Cassilene, ela tem uma operadora chama LS, dona da agência de turismo H2O, aqui de Bonito, tem também empresa em Campo Grande. Tivemos agora esses dias o Festival de Inverno, foi um sucesso total. Eu estava comentando inclusive com a professora Dora agora um pouquinho sobre o Festival de Inverno, sucesso total, um evento assim grandioso que é feito pelo governo do estado. O Inspira Ecoturismo, que daqui uns dias vai estar acontecendo aqui, feito pelo Polo de Ecoturismo do Sebrae. Em 2025 a gente já tem 3 eventos internacionais.
o FID, que é a Feira Internacional de Destino Inteligente, que vai ser em abril, o Adventure Elevate, que é da ITTA, que vai ser em maio, e o Transcend, que provavelmente vai ser em setembro do ano que vem. São todos eventos internacionais que foram capitaneados pela Fundação de Turismo do Mato Grosso do Sul, né? Essa aqui é uma questão muito bacana para que vocês são entusiastas aí do turismo, estudantes também do turismo, é estudar os planos estratégicos, né, na gestão de marketing de turismo. Esse aqui é um exemplo, ele está disponível no site nosso, tá? Vocês podem baixar, está em PDF. É muito bacana vocês conhecerem o plano estratégico. Isso foi muito importante depois da pandemia e nessa nova gestão desse novo prefeito. Nunca tinha tido um plano estratégico e a gente conseguiu, no final de 2003, a gente conseguiu atingir 75% das metas que a gente tinha para cumprir. E a gente já está agora, junto com o Sebrae, consultoria do Sebrae, a gente já está com um outro planejamento estratégico para a próxima gestão, seria de 24 a 28, e a gente vai levar praticamente 3 planos estratégicos ao mesmo tempo, que é o planejamento estratégico de gestão e marketing do turismo, junto com o destino turístico inteligente, que é o DTI, e mais o carbono neutro. A gente vai pegar 3 planejamentos estratégicos e vai fazer um apenas. Ontem eu comentei, né, com o Helder sobre o polo do Sebrae do Ecoturismo. Nós temos aqui em Bonito um polo exclusivamente para o destino, e ele traz praticamente a nível nacional uma referência quando se fala em ecoturismo. Tá? Quando vocês pensarem em ecoturismo, o Sebrae, todo mundo vai mandar vocês para Bonito fazer os estudos de casa, fazer as suas dissertações, seus mestrados, seus doutorados, porque aqui tem um case muito interessante. Se vocês tiverem a oportunidade no Inspira estar aqui em Bonito, praticamente seria um local, inclusive, de visitação pública. Tem, inclusive, muitas coisas bacanas, enfim, uma trilha autoguiada feita por inteligência artificial. Então, é praticamente um ambiente muito bacana de vocês conhecerem. Esses dois aqui, praticamente encerrando essa fase, porque eu dividi em 3 partes. Eu vou entrar depois na parte do voucher digital. Justamente mostrar para vocês como que a gente está hoje, né? Eu mostrei a atualidade, eu mostrei a história de Bonito, e agora eu vou mostrar para vocês o DTI, que é a certificação, né, do DTI em transformação. São 10 municípios a nível de Brasil que foram elegíveis para receber esse plano. Então, esse vai trazer para nós tudo aquilo que a gente viu lá, das ODS, né? A gente vai conseguir, a nível mundial, trazer Bonito dentro de um contexto de certificação, de transformação de um destino. A gente passa de uma fase, entendeu? E passa de uma fase onde a gente pensa no futuro. Praticamente, o que a gente quer para daqui 20 anos, para vocês terem uma ideia. O prefeito encampou o projeto e a gente está praticamente a todo vapor construindo isso. A gente está em fase de implantação, e quando chegar o FID, que é a Feira Internacional do Destino Inteligente, é quando a gente vai conseguir praticamente ter o lançamento de Bonito como um destino transformado em DTI. Tá? O carbono neutro é uma boa matéria de vocês também estar buscando conhecimento. É onde vocês vão falar assim, a gente está em busca vamos falar assim, dentro também das ODS, da gente estar com equilíbrio, a gente fazer com que a gente consiga atingir um nível que aquilo que a gente está tirando da natureza, a gente consiga devolver, e a gente consiga, inclusive, créditos, né, no sentido assim de aquilo que a gente gera de carbono e aquilo que a gente, de uma certa forma, está trazendo de impacto na natureza, a gente consiga devolver isso para que a gente tenha um melhor ambiente para se viver, e não falando hoje, né, mas pensando no nosso futuro. Isso aqui só para ilustrar um pouco para vocês, não sei se vocês conhecem, é o udu da coroa azul, é a ave símbolo de Bonito, tá? Hoje ele representa aí dentro vamos supor assim, da nossa fauna, um animal que, vamos falar assim, um pássaro que representa o nosso destino. Deixa eu voltar agora para vocês, né, até para que Doris, o pessoal conseguiu visualizar, isso foi bacana, alguma dúvida, alguma coisa que a gente possa acrescentar? Eu sei que já são 8 horas e 10 minutos, aí eu vou entrar no voucher digital. Uhum.
é um outro campo. Não Isso. sei se todo mundo conseguiu compreender, se ficou alguma coisa que eu possa contribuir, se a gente também quiser deixar no final. Então, enfim, eu Uhum, gosto de tal. É um outro tema que eu acredito uhum. também que vai ter bastante, pode ser que haja aí algumas dúvidas, alguma coisa assim que a gente possa acrescentar. Tá. Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida específica ao que já foi apresentado até aqui, quiserem se pronunciar, tá? O Stefano, ele colocou aqui uma perguntinha. Se você quiser responder agora, não sei o que que Deixa você eu ver aqui. prefere. Em que medida o turismo sustentável pode ser uma ferramenta eficaz para a conservação do patrimônio cultural e natural, sem comprometer a autenticidade das culturas locais e a qualidade de vida dos habitantes dessas regiões? Ah, Doris, eu assim, respondendo para o Stefano, né? Stefano, se alguma coisa eu deixar também a desejar, eu fico um canal aberto, né? Até para depois a gente conversar melhor. Até porque eu sei que a gente interage aí, a gente está com 28 pessoas, se não me falha a memória aí, interagindo. Uhum, Mas isso que eu acabei de dizer, colocando inclusive o que está acontecendo hoje com a história de Bonito lá atrás, você percebe que, por exemplo, à medida que o turismo sustentável ele é uma ferramenta eficaz, eu lembro que você estava desde o começo, é justamente aquela história que eu comentei lá da boca da onça. uhum, É uma ferramenta que eu trouxe naquele momento, tanto que a gente nem estudava isso, eu consegui ter essa percepção, né? No caso, eu estava como gerente do empreendimento e trouxe para naquele momento uma ferramenta para a preservação e a conservação, né? No caso do patrimônio cultural e natural, porque aquelas pessoas que estavam ali, elas fazem parte do patrimônio cultural, elas fazem parte daquilo que é natural, eles nasceram ali, entendeu? Eles têm histórias ali do pai, do avô que morava ali. Então a gente conseguiu fazer com que eles ficassem naquele ambiente, eles continuam naquele ambiente, contribuindo até hoje. São praticamente 25 anos de história daquele ambiente. Tá? E se você chega naquele ambiente, como é o Boca da Onça, dando exemplo de um ambiente fechado, mas se você trazer esse case dentro da própria cidade, tem vários cases aqui. Outro, por exemplo, outra ferramenta, a gente tem aqui, vocês podem até na visita, se der a oportunidade, a Fernanda Riverdito, ela é descendente, perdão, vamos falar assim, é, do Jacques, uma pessoa que foi importante naquele momento da Guerra do Paraguai. Você conhece, Doris, a Fernandinha Riverdito? não, conheço a história só Então, ela do conta essa história personagem, né? e ela é neta. Ela é Uhum, neta, ela tem lá a árvore genealógica da família, ela uhum. conta a história, ela tem os pertences, o ferro de passar, a roupa, a arma, ela conta a história, é um museu e ela conta essa história, chama Casa da Memória Raída, Isso, já entendeu? ouvi falar. Então, quer dizer, eu falo para vocês que o turismo social, ele é uma ferramenta eficaz da conservação do patrimônio cultural e natural. E ele não compromete a autenticidade da cultura local, desde que a gente proporcione isso. Esse é o nosso papel. Né? Vocês são catedráticos, vocês são estudantes, vocês estão adquirindo conhecimento. E quando a gente, tipo assim, o Ctrl+C, o Ctrl+V, o que ele está fazendo, eu vou fazer igual, a gente passa a ser, tipo assim, não autêntico, né? Mas quando a gente busca essas ferramentas e traz para a comunidade local e traz para aquele ambiente que a gente vive, eu sempre brinco no aspiral. Primeiro a gente vai melhorando aquilo que a gente está ao nosso redor. Depois a gente vai aumentando essa espiral onde que a gente quer alcançar. Então eu posso falar para vocês que é uma excelente ferramenta, entendeu? Da autenticidade da cultura, desde que nós, né, consiga contribuir com isso. A gente consegue perceber isso. E como é que eu faço essa transformação? Porque depende de mim. Se cada um trazer uma novidade, mas que ela agregue, eu falo para vocês, a gente faz o papel de transformação, entendeu? E a qualidade de vida, eu não sei se eu vou ter essa oportunidade, mas assim, tem vários atores, né? E isso que eu trouxe para vocês naquele momento do Contour, que eu contei a história e falei cada um, entendeu? Cada um tem uma história diferente. Vou falar para você a história do Lucas, que é o dono do Estrela do Formoso. Esse cidadão aí, ele é dono do passeio, ele herdou do pai dele. O pai dele é vivo.
É onde está o maior guaviral aqui da região, está dentro da propriedade dele. E a mãe dele não deixa ninguém chegar perto do guaviral deles lá. E quando vai abrir um passeio agora, que vai chamar Gruta da Nossa Senhora da Aparecida, quando você ouvir falar, inaugurou a Gruta Nossa Senhora Aparecida em Bonito daqui 2 anos, que vai ocorrer, que agora a SPU passou para a administração da administração pública, o pai dele foi dono desse local. E por que chama Nossa Senhora da Aparecida? Porque na época, o pai dele foi um devoto. Ele estava passando uma situação bem difícil na vida dele, e ele não tinha quem recorrer, ele lembrou, ele pegou uma santa, levou dentro dessa gruta e fez uma oração lá. E ele alcançou essa dádiva, entendeu? E aí, quando ele contou essa história para mim, eu não sabia por que chamava Nossa Senhora da Aparecida. Agora eu sei, eu estou compartilhando com vocês. Uhum. E tenho certeza que 99% da população local não sabe por que ela chama Nossa Senhora da Aparecida. Então, tipo assim, quando ele conta, ele chora. Ele mostrou as fotos para mim, ele mandou as fotos do avô dele. Então, tipo assim, olha o quanto que isso está contribuindo a abertura desse atrativo com o resgate da história do Lucas. Uhum. Entendeu? Então, para vocês verem, é um exemplo. Uhum. Poderia em determinado momento, assim, com mais tempo para poder conversar, porque a gente tem várias histórias, né? O primeiro guia que desceu lá na gruta é o Serjão da Gruta. Não sei se já viram falar do Serjão da Gruta. Eu entrevistei ele no meu mestrado. Então, você sabe da história do Serjão. O Serjão ele existe até hoje. Ele é a mesma pessoa. E nos desfiles que tem aqui na cidade, ele desfila dos Flintstones, como se fosse o Homem da Caverna. Até hoje nos desfiles. Entendeu? Tanto que isso aí, quem que era o Serjão da Gruta? Era um cidadão comum. Hoje o cara ele conversa com pessoas do mundo inteiro, ele dá entrevista na Alemanha. Então, só para você ter uma ideia de quanto que isso faz parte, e quanto que isso mudou, e quanto que alterou a qualidade de vida dessas pessoas. Eu sou um caso. Eu estava lá dentro de uma cidade, achei isso aqui como qualidade de vida. Os meus filhos nasceram aqui no Mato Grosso do Sul. Os meus filhos são sul-mato-grossenses, são filhos bonitenses. Entendeu? Hoje eles estão estudando em Campo Grande, até porque é uma situação que precisou ir para Campo Grande para buscar o conhecimento, ter uma faculdade. O meu filho ele faz o UFMS, está no mestrado, a UFMS, e a minha filha está terminando o último ano dela de biomedicina. Mas são todos filhos daqui do Mato Grosso do Sul. Então, para mim, tem muita, mas muita autenticidade, vamos falar assim, com a cultura local, a qualidade de vida. E se você perguntar para meus 2 filhos se eles querem ir embora do Mato Grosso, eles não querem. Meu filho teve a oportunidade. Ele passou na Unicamp, em História, passou em Dourados, como é que chama? O curso que ele passou em Dourados, esqueci o curso que ele passou. Ele falou, pai, eu quero ficar por aqui, não quero ir para outro... ele passou em Brasília também, na UNB, e ele falou, não, pai, eu quero ficar aqui, entendeu? Aqui é minha casa, aqui é minha terra, e ele está estudando aqui. Então eu tenho certeza que esses impactos que a gente fala na qualidade, na vida dos habitantes, eu não sei se eu consegui atingir o objetivo, Stefano, mas foi essa a minha intenção, entendeu? De mostrar que existe história, existe pessoas, e esses atores, eles fazem parte. Aquelas pessoas que eu falei para você ali do Contour, todos eles têm uma história. Eu contei um pouquinho da história da Juliana, que é nossa secretária. Há 40 anos ela está aqui. Os pais chegaram são agricultores, entendeu? E os 2 filhos dela nasceu aqui, estão crescendo aqui. Todos eles têm história, entendeu? Então eu falo que a cultura local e a qualidade de vida é imensurável. Né? Me perdoa até tipo assim, minha empolgação, porque eu sei que realmente você é de São Paulo e faz 10 anos de Maranhão, então você sabe, você consegue sentir, né, esse vamos falar, esse aroma, né, do que nos acolheu, né, Doris, com tanta... Com certeza. E eu acho que essa parte que você vai falar agora, Stefano, vai te deixar bem... O Stefano, ele é nosso aluno do mestrado, ele não é meu aluno, né? E ele não é do turismo, né, Stefano? Então eu acho que essas informações agora que o Elias vai passar sobre o voucher digital também vai esclarecer muito para vocês, porque são todas ferramentas que preservam a cultura local e tentam fazer um desenvolvimento responsável do turismo. Eu acho que agora você vai entender mais ainda. Exatamente. Apenas para a gente poder dar uma abertura no assunto,
O voucher digital hoje, o nome começou lá no passado, que é um nome francês, né? No caso, o voucher, como se fosse o ticket, como se fosse o cupom, mas o voucher ele praticamente é um nome chique, na época colocaram como voucher. E é uma história interessante, e o voucher praticamente ele é um estudo de caso, não só a nível estadual, mas a nível nacional e nível internacional. Muitas pessoas vêm aqui para saber como que isso funciona, e, e eu falo para você que a finalidade do voucher, além de ele ser um documento que facilita a sua entrada, mas ele tem duas finalidades importantíssimas. Depois eu vou entrar em maiores detalhes. Depois, se caso alguma dúvida, pode também, no final, vocês podem levar as dúvidas e as perguntas que vocês, para mim poder contribuir. Mas ele tem duas questões muito importantes e relevantes, que para nós são as mais importantes. A primeira, todos os ambientes aqui de Bonito, eu vou falar dois nomes, tá? O voucher digital e o BTMS. O BTMS é o sistema de reserva. Para você entrar nos atrativos turísticos de Bonito, você tem que passar por uma agência. Você não consegue direto num tal determinado passeio em qualquer um deles. E quando estou falando isso, não é só Bonito agora, tá? Isso lá em Jardim, que tem 3 passeios conhecidos, que é o Rio da Prata, a Lagoa Misteriosa, o Buraco das Araras. E a gente tem lá em Bodoquena outros passeios, que é o Boca da Onça, pertence a Bodoquena, o Córrego Azul, as nascentes da Bodoquena. São passeios que também que eles utilizam o voucher, tá? Mas isso dentro de cada município. Então, Bodoquena tem lá o voucher digital dela, Bonito tem o voucher, e o Jardim também tem o voucher, cada um dentro da sua cidade. Agora, a importância bacana disso, para que tudo isso que a gente falou, do ambiente preservado, a gente está falando aí do meio ambiente, da conservação e da manutenção de todos esses ambientes de uma certa forma preservado, é aí que entra o papel do voucher hoje para a gente como uma excelente ferramenta. Ele faz o controle de visitação nos lugares. Porque o IMASU, que é a entidade que faz o licenciamento ambiental, ele que fala para mim quantas pessoas eu posso receber por dia. Vou dar exemplo para você na Gruta do Lago Azul. Pode receber 305 pessoas por dia. E quem fez essa determinação não foi eu, não foi o prefeito, é o IMASU. Teve um técnico que fez estudo de caso, ele avaliou as trilhas, avaliou os animais, avaliou o meio ambiente, avaliou tudo, e ele chegou num ponto que ele começou com 10, depois foi para 20, foi para 100, foi para 50, enfim, foi subindo, aí foi para 305, chegou para 400, falou, não, 400 começou a dar impacto. Aí ele foi diminuindo até chegar no valor que chama, vamos falar assim, licenciamento ambiental. Ele chegou naquele número ali e falou, não, o número de vocês é 305. Aí o que acontece? Você chega na agência, depois eu vou mostrar aí para vocês na tela, o BTMS, esse sistema online, ele está disponível para quem tem um login e a senha. Se eu estiver lá na Itália, se eu estiver lá na Austrália, eu abro o sistema e eu consigo fazer reserva. Tá? Então, aí o que acontece? Eu vou entrar lá. Vamos supor que vocês vão estar num grupo aí, vocês vão fazer a Gruta do Lago Azul, dia 13. Não vou me recordar agora, são muitos números. Vamos supor que seja 22 pessoas, se me falha a memória. Aí o que acontece? Eu olho lá no sistema, eu acho que é 10h20, 10h40, né, Dóris? Se me falha a memória. Aí você olha lá. Então, eu acho que é 10 e 10h20. 10, 10h20. Então você olha no sistema lá, fala, tem horário, então eu consigo colocar essa pessoa ali. E vamos supor que eu teria, nós estamos falando em 22, se não me falha a memória, mas enfim. É isso mesmo. Vamos supor que eu tivesse 21 vagas nesse dia. E se eu tivesse que clicar lá 22, ele não aceita. Ele não passa, porque o sistema trava. Entendeu? E por que isso? Porque não importa se é o João, se é o Pedro, se é a agência 1, se é a agência 2, é 305 pessoas, independente de quem quer que seja. Entendeu? Vai fazer 305, 306 não vai fazer. Esse 1 vai fazer no dia seguinte, ou metade disso vai fazer no dia seguinte, não importa. Então, só para vocês verem. E qual que é a importância disso? É justamente a preservação e conservação desse ambiente. Entendeu? Então, nós temos passeios tipo o Abismo Ayumas. Ele recebe hoje, se não falo a memória, 32 pessoas. Nós temos a Gruta 305, nós temos as flutuações na faixa de 250, nós temos as cachoeiras na faixa de 350 por dia, e nós temos os balneários, uns com 100, outros com 200, e o balneário municipal com 1.500 pessoas de licenciamento por dia, que ela consegue receber essas pessoas.
Só que aí vem um lado social. O balneário municipal, ele é do município. Então, o bonitense não paga para entrar. Então, quem tem carteira de habilitação aqui, quem tem o título de eleitor, quem tem o endereço, o carro que está licenciado aqui, enfim, aquela pessoa que é de Bonito, entendeu? Que ele tem uma ligação com o Bonito via documento, ele não paga para entrar. Então, 750 pessoas é bonitense, é para bonitense, e os outros 750 é para turista comum. Então, para você ver o lado social. Aí, quando a gente volta, inclusive, naquela pergunta que você fala, a autenticidade da cultura local e a qualidade de vida dos habitantes. Então, a população local ele tem um lugar para disputar. E ele não paga por isso, entendeu? E ele é valorizado. Então, só para você ver, falando aí do voucher digital, a importância desse documento. E detalhe, hein? Agora vem para nós a questão da prefeitura. Quando a gente fala em voucher digital, a partir do momento que ele clicou o botãozinho lá, que ele emitiu o voucher digital, não tem sonegação de imposto. Então, a qualidade da receita da prefeitura, vocês viram lá praticamente só de SSQN, o quanto que arrecada, é interessante esse item, porque você consegue recolher imposto e você consegue converter. Aí você vê a cidade pujante, você vê os eventos, você vê o asfalto, você vê tudo acontecendo, porque existe arrecadação. Então, a partir do momento que o turista vem, fez a reserva, tirou o voucher, naquele momento já gerou o ISS. O SSQN entra lá, entendeu? Vem uma parte, inclusive, para o fundo do turismo, que justamente faz com que a gente consiga trabalhar, porque não tem verba federal para essa finalidade. Eu tenho que criar uma maneira de arrecadar. Então, o fundo do turismo faz com que a gente tenha recursos para uma secretaria de turismo dessa magnitude numa cidade turística como Bonito. O Helder queria fazer uma pergunta, Helder, se eu puder contribuir. Bom, professor, eu, na verdade, tenho várias, mas vou deixar para o final. Essa uma pergunta é a questão só... O senhor tocou na Gruta do Lago Azul. Quando eu visitei ela, há bastante tempo atrás, tinham dito que foi proibido a entrada das pessoas devido à presença de um camarão que só existia na África. Um camarãozinho branco. Albino. O senhor... Isso dali é fato ou não teve a ver com essa espécie? Porque parece que ela era sensível até ao calor humano, alguma coisa do tipo. Não, isso... Acho que tá dando... Só tira o microfone. Ah, beleza. Eu vou falar para você que se você procurar colocar aí praticamente no Google Plano de Manejo da Gruta do Lago Azul, é um documento gigantesco, tá? Isso foi feito até junto com o Sebrae também. Praticamente a melhor, vamos falar assim, enciclopédia que existe sobre a Gruta do Lago Azul. Fala sobre os animais, fala sobre a fauna, fala sobre tudo. Eu digo assim para você, é lógico que eu não tenho conhecimento total, mas eu falo para você que não é tudo isso, tá? Existe realmente esse camarãozinho albino, ele não tem, tipo assim, falar que ele é da África, porque ele é endêmico, ele é daqui, ele é dali, entendeu? Só existe naquele lugar. E eu vou falar para você que a não entrada de pessoas na Gruta do Lago Azul é justamente em função do impacto ambiental que isso pode causar naquele ambiente. Porque ele é uma água teoricamente parada. Então, se você fazer a visitação pública desse ambiente, segundo os especialistas, o suor, o repelente, mais o protetor solar, que são óleos, essas coisas todas, a gente teria nesse ambiente, além daquela água cristalina, a gente ia ter uma camada de óleo nessa água aí, praticamente na superfície dela. Então, há um entendimento que realmente o impacto seria mais em função da qualidade daquele ambiente. Os animais, em função da pouca luminosidade, por isso que ele é albino, por isso que ele é dessa cor aí. Mas ele fica nas profundezas, então não ia trazer esse impacto para ele. Perdão. Tá? Então espero que eu tenha conseguido ser esclarecedor. Mas qualquer informação adicional, o plano de manejo da Gruta do Lago Azul está disponível no sistema aí, ele é aberto, em PDF, vocês podem baixar e podem estudar. Inclusive tem sobre esse novo projeto que é a Gruta Nossa Senhora da Aparecida, é o maior documento que tem de estudos sobre a Gruta do Lago Azul. E a nível nacional, entendeu? Não existe estudo parecido. Vou dizer para vocês mais um fato. O dia que vocês forem conhecer a gruta, é obrigatório o uso da máscara.
Não sei se quando vocês vieram era obrigatório esse uso da máscara. Não era. Bom alerta. Então, temos que... Não era. Mas é disponível lá. E o que eu digo para vocês é o seguinte: após o estudo dos impactos ambientais ali na Gruta do Lago Azul, levou-se em conta que existia um animalzinho chamado morcego, e ele tem os dejetos dele, ele causa um fungo. E as pessoas que convivem ali, principalmente os guias, as outras pessoas, e tem pessoas que têm uma certa, vamos falar assim, alergia por esse tipo de fungo, tipo assim, óbvio, pra vocês terem uma ideia. Já aconteceu alguma vez? Nunca aconteceu. Mas para quem é estudioso, esse fungo ele pode ser mortal. Então, para que se evite qualquer tipo de fatalidade, a utilização de máscara facial naquele ambiente ele é obrigatório. Tá? Mas é uma questão de precaução, de preservação e para as pessoas poderem se sentir, de uma certa forma, protegidos desse fungo. Tá? Não tem nada a ver com Covid. É apenas justamente em função do fungo que vive, não que vive, né? Mas tipo assim, é resíduo dos dejetos do morcego. Tá? Isso está dentro do planejamento acabei de falar agora. Plano de manejo. Do plano de manejo da Gruta do Lago Azul, tá? Então ele está dentro ali, vocês podem estudar ele depois, é um excelente material, uma ferramenta de estudo, e ele faz parte. Depois disso que passou a ser a obrigatoriedade. Tá? Então, a nível nacional, hoje não existe outro estudo de grutas a não ser a Gruta do Lago Azul. É o mais completo que tem. Mais alguma, Helder? Lá no final, professor, eu lhe incomodo de novo. Vou tentar ser, já vi que já são 8h30, eu vou tentar ser o mais breve, mas depois a gente pode complementar com mais informações, tá? Fiquem à vontade. Então, o voucher digital, contando um pouco da história dele, ele iniciou como voucher em 1995. Ele foi criado em 4 de maio de 2010, com fundamento no artigo 100 da Lei Complementar 037, 12 de dezembro, para registro das operações efetuadas pelas agências de turismo e operadores de turismo que geram obrigações tributárias ao contribuinte do Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza, o vulgo ISSQN. É um documento fiscal hábil para registro das prestações de serviço de visitação aos atrativos turísticos no âmbito municipal. Gera um relatório de dados acumulado de visitação ao longo dos meses e anos. Tá? A gente volta agora naqueles dados do observatório, que em função desses tipos de dados a gente consegue criar alternativas, consegue fazer o planejamento, enfim, a gente consegue, em função dos dados que ele gera, a gente consegue ter praticamente a mensuração de tudo que está acontecendo, tá? É um exemplo aí do voucher digital em cima do contexto dentro da atividade turística de um destino, né? Se a gente está falando de governança e gestão de destino, o voucher ele praticamente é um case de sucesso, não só por questão de bonito, mas qualquer ambiente que tenha um voucher, que ele consiga controlar a capacidade de carga e também a geração de recursos, né, no caso o imposto, ele consegue praticamente ser uma excelente ferramenta. Esse aqui foi aquilo que eu comentei com vocês, que é o sistema de reserva, que é o BTNS, tá? Para vocês verem aí, esse tipo de ferramenta, eu tenho esse sistema do reserva da gruta, e ali ele coloca, que é o caso inclusive da gruta, lá, 7h20, 8, 8h20, 8h40, enfim, esse não deve ser o da gruta, porque o da gruta é a cada 20 minutos, grupo de 15, então começa assim, o primeiro grupo, 7, 7h20, 7h40, 8, 8h20, 8h40, 9, 9h20, 9h40, então a cada 20 minutos, 15 pessoas, e no final do dia da operação, por volta de 13 horas, dá os 305 pessoas. E todos eles acompanhados de guia, tá? Não pode descer sem guia turístico. Do lado direito da tela minha aqui, né? Acredito que todos devem estar enxergando pelo lado direito. Lá em cima, quando eu gero a reserva, ele gera lá para minha reserva e a fatura. Aí eu tenho o nome do atrativo, a visitação, a data, o horário, a quantidade de pessoas, o nome do turista, o tipo de transporte, observação, o tipo de tabela, alta ou baixa temporada, hotel que ele está hospedado. Todas essas informações do voucher digital, ele entra lá dentro do observatório, tá? Para a gente poder fazer a mensuração dos dados.
para contribuir um pouco mais de informação, que é utilizado pelas agências de turismo e operadoras de turismo, inscritas no cadastro de contribuintes do estado, do município de Bonito MS. O meio de acesso para o sistema de emissão do voucher digital é através do endereço eletrônico voucherunico.com.br, com utilização de senha fornecida pela Secretaria Municipal de Turismo, de Administração e Finanças. Ou seja, ele é totalmente administrado pela Prefeitura Municipal. Então o sistema ele é licitado, uma empresa ganhou a licitação e ela gerou, no caso, a tecnologia para que a gente consiga fazer todo esse tipo de trabalho, né? E aí o voucher, né, voltando nele aqui, eu tenho aqui praticamente um relatório dos vouchers, tem o nome, enfim, ele dá toda uma informação, eu consigo gerar relatório da maneira com que eu queira, ele me dá todas as informações, eu por impresso ou na tela, enfim, é uma excelente ferramenta, isso só para exemplificar, porque isso está a nosso alcance, vocês não conseguem visualizar como turista comum, né? E aí eu tenho esses exemplos aí, ó. Esse voucher do lado esquerdo, ele é o antigo, né? Ele era impresso dessa forma aí, e era um outro tipo de material. E a gente entrou, depois do planejamento estratégico, já nessa gestão de 2021 a 2023, o zero paper, a gente não gera mais papel. Então, quando a gente agora gera, é esse do meio aqui, ó. Esse é o voucher que está valendo na atualidade, que é o voucher único. Ele gera um QR Code. Esse QR Code, o pessoal do atrativo, todos os atrativos, ele tem uma ferramenta, o próprio celular lê e ele dá baixo no sistema. Então, ele não precisa imprimir o voucher. Ele faz essa captação dessa imagem no próprio celular. Todo mundo hoje tem celular, então não imprime mais o voucher. O voucher ele vem praticamente na tela e quem está na recepção do atrativo, ele faz a leitura do QR Code. E aí um outro exemplo de relatório é o relatório diário de visitação, que inclusive ele dá a data, a quantidade de pessoas, quantidade de crianças, o total, e durante esse período que ele tirou de 1/4/2021 a 30/4/2021, ele tem aí 24.746, se me falar a memória, adultos, 1.208 crianças, um total de 25.054, uma coisa assim, de total nesse período, para esse tipo de atividade aí. Então, assim, só para exemplificar para vocês, eu sei que o tempo está passando, eu tentei ser o mais breve, até para a gente poder ter um pouquinho mais de tempo, para a gente poder bater um papo, né? Aí, se caso um dia vocês querem, até para o estudo de caso, tudo isso é feito base de, como é um ambiente público, então tem que ser feito decreto, tem que ser feito portaria, tem que ter lei. Para a gente poder fazer isso acontecer, tem que o executivo elaborar, junto com o corpo jurídico, passar pela Câmara dos Vereadores, o Câmara dos Vereadores manda para o corpo jurídico deles e eles fazem a aprovação pelo sim ou pelo não. Então, tudo que a gente fala de voucher digital, BTMS, até sobre se o passeio vai aumentar o valor, tem que passar pelo Executivo e pelo Legislativo, para vocês terem uma ideia da complexidade da gente gerir isso como, vamos falar assim, voltando no nosso tópico, né? A governança e a gestão de destino, tá? Então, toda a parte de, vamos falar assim, governamental, ela é de ponta a ponta. Então, aí eu disse para vocês aí, meu muito obrigado e até breve, porque eu sei que a gente vai ver daqui uns dias, né? Então, eu tô falando até breve, porque eu sei que vocês vão estar visitando Bonito de 13 a 14, né? 13 a 15. Então, a gente vai se ver. E eu vou passar para vocês aí, vou deixar na telinha. Aqui. Aí tem os meus contatos, tem aí o meu e-mail, tem meu telefone particular, tem o telefone da secretaria, tem aí a nossa página, tem as nossas mídias sociais, né, Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, etc. Lembrando que nós estamos em período eleitoral, então algumas páginas elas não podem estar no ar justamente para o sistema eleitoral achar que a gente está fazendo campanha política, né? Então algumas páginas estão fora do ar. Vou voltar aqui para vocês, né? Então eu estou aqui à disposição de vocês mais uma vez, e antes que vocês comecem umas perguntas para mim, depois eu quero que, eu não sei se dá tempo, se caso não, depois você pode até fazer como lição de casa para eles, tá? Eu queria que eles descobrissem para mim quais são os meus gargalos, quais são os meus problemas. Eu só falei de felicidade, eu falei só que tudo é bom, tudo é perfeito, né? Ai, ai.
Olha, ó, a Marcele já levantou a mão. Boa noite, Marcele. Que bom tê-la aqui conosco novamente. Pode perguntar. Boa noite, professora Dores. Boa noite, professor. Eu tenho uma dúvida. Bonito sempre teve muito potencial antes de se tornar o que ele é hoje. Como é que vocês fizeram para ele se tornar o que ele é hoje? Como que foi para poder implantar, para poder ter o produto turístico? Porque tem cachoeiras, tem grutas, tem um monte de coisa, mas como é que foi para conseguir consolidar isso aí? Excelente pergunta. Eu, inclusive, naquela apresentação que eu fiz, eu coloquei no meio justamente a história de Bonito, justamente para, como eu falei, né, para causar um pouco de reflexão. Eu digo para vocês que são praticamente 33, se me falha a memória, 34 anos de atividade turística. Então não é uma coisa fácil. Eu não estou aqui desde o início, eu estou aqui praticamente há 23, 24 anos. E eu peguei, como eu falei, em alguns momentos eu tinha que ir por estrada de terra. Acabei de falar para vocês que a 345 ela acabou de ser asfaltada, que levava para o distrito do Lagos Miranda, que era um povo praticamente que, entre aspas, estava lá desamparado. Então é um trabalho de formiguinha. Mas eu digo para vocês que o diferencial em todo esse processo foram as pessoas. E isso que a gente tem que levar como reflexão, são as pessoas. É as pessoas que fazem transformar. A partir do momento que as pessoas enxergaram isso com potencial, e as pessoas começaram a imaginar que, por exemplo, aquilo poderia trazer de benefício para ela, eu posso falar para você que houve uma transformação de paradigma, transformação de atitude. E como é que eu digo isso, essa transformação? O Rio da Prata. O Rio da Prata é do Eduardo Coelho. Família Coelho é uma das famílias mais tradicionais do Mato Grosso do Sul. O que acontece? Aonde a flutuação do Rio da Prata hoje, antigamente era onde os animais dele, os bois, bebiam água. Então não tinha valor. Aquilo não tinha valor nenhum para ele, a não ser um bebedouro de água natural para os animais dele. Quando ele enxergou isso, aquilo tem um potencial turístico, as pessoas iriam pagar ali para poder visitar aquele empreendimento, ele começou a falar assim, ó, quanto que vale isso aí? R$10? Aí lotou. Quanto que custa? 20? Lotava. Até ele chegar no denominador, que ele tem um preço hoje, que ele fala assim, consigo ter lucro, eu consigo atender bem as pessoas, e as coisas se transformaram durante esses anos. O Eduardo Coelho hoje já tem netos. Na época ele era jovem, quando ele começou essa atividade. Ele herdou aquilo lá do pai dele. Ele, a Simone, e as crianças dele eram pequenininhas. Hoje ele já é avô. Então, essa transformação, ela foi gradual. Não foi de um momento para outro que as pessoas apertou uma teclinha lá e a mudança. Não. Foi uma percepção. E digo mais para vocês. Eu falo isso até com a família Coelho de exemplo. Porque tem o Eduardo Coelho, que é dono do Rio da Prata, Lagoa Misteriosa e Estância Mimosa. E tem a família Coelho, que é a Roberto, dona Beth, que é dona da São Francisco, são irmãos. Né? Eles transformaram a Fazenda São Francisco. E vocês querem saber? Dá mais dinheiro do que boi, dá mais dinheiro do que soja, dá mais dinheiro do que milho. E como é que eu sei disso? Porque no turismo ninguém vende a prazo, as pessoas recebem à vista. Quando você chega no destino, tem que estar pago o hotel, tem que estar pago a passagem, tem que estar pago os passeios. O boi demora 4 anos para engordar, ele só vai receber depois que matou, depois de 30, 40, 60 dias, depende do contrato que ele fez. E detalhe, numa fazenda como Boca da Onça, quando nós começamos a pensar na atividade, lá era 3 funcionários. Na minha época, que eu deixei de ser o gerente lá, estava empregando 10 vezes mais, tinha 30 funcionários trabalhando na fazenda naquela época, direto. Os indiretos aí é mais de 50. Então você imagina que o turismo, ele dá praticamente a empregabilidade para mais, tipo assim, 10 vezes mais. Então as pessoas conseguem ter essa percepção. É lógico, tudo isso que eu falei precisa ser gradual. O Helder está falando assim de Aral Moreira. Pode ser que ele chega lá com todas essas ideias lá, em Aral Moreira, é isso, Helder? Ele chega lá. Ele chega lá e fala assim, gente, tem esse case aqui, entendeu? Ó, vamos ver como é que eles estão fazendo lá, por que ele está fazendo. De repente o cara que é pecuarista, se você chegar nesse primeiro momento, ele fala que ele é louco, o Helder é louco. Agora, quando ele traz aqui, conheceu o Eduardo Coelho, que é um cara conhecido, doutor Haroldo Saquartim Barbosa, o seu Geraldo Magela, dono da Rio Sucuri,
entendeu? Essas pessoas que são do ramo, falam assim, pô, o cara tá milionário, o cara tá sentado em cima de uma fonte que jorra dinheiro. Estamos falando da economia? Sim, mas estamos falando de pessoas também, que foi a transformação da vida das pessoas. Ele conseguiu emprego. Hoje, praticamente 50% da receita e praticamente a geração de emprego aqui em Bonito, ela é pujante, é só olhar, entendeu? Os dados que Bonito tem. É só é o turismo. Enfim, eu espero que eu tenha conseguido. É Marcele, né? Se não me falha a memória. Consiga Sim, ter. sim. Conseguiu sim. Tá ok, Marcele, mas continuo à disposição. Obrigada. Nada. Elias, Desculpa, Marcele, de que cidade você é? Sou de Maracaju. Ah, legal. O Lucas, esse que é o dono do Estrela do Formoso, a família dele é de Maracaju. Depois você acredita que se caso você for vir com o grupo para cá para Bonito, Eu acho que vou, eu vou pro evento, eu tô indo. Eu vou sim, eu vou com a caravana do Sebrae. exato. Você vai acabar conhecendo o Lucas, ele é de Maracaju. A família dele toda de Maracaju, você vai conhecer ele. nós Maravilha. todos, Bom nós saber. E era uma pessoa que nem daqui, ele era funcionário da Rodia. Ele era de uma multinacional. A história de vida dele é fantástica. Se ele tiver a oportunidade de contar para vocês a história de vida dele, do Lucas, vocês vão arrepiar, vocês vão chorar de emoção, porque é uma história muito bacana. Se vocês tiverem a oportunidade. Acho que sim, a gente vai estar lá no balneário dele no dia 13, 14. 14. no dia 14, isso, 14. Beleza, vamos lá. Eu fiquei com uma dúvida aqui com relação ao sistema de reserva, o BTMS. Sim. Quem é que financia a funcionalidade desse sistema? É a prefeitura? Não. O BTMS não. A mesma pessoa que fez o voucher digital, ele tem essa empresa e ele tem um sistema de reserva. Então, é um sistema muito complexo, porque você tem que pensar em N situações. E para você ter uma ideia, abre licitação, ninguém consegue tecnologia assim, TI, né? Vamos falar, tecnologia da informação, para poder atender esses requisitos de você ter um sistema como o BTMS e o voucher digital. Então, toda a licitação ele ganha porque ninguém entra, porque a capacidade técnica, não que as pessoas não sejam inteligentes, não é isso, é muito complexo. Então, esse sistema é dele e ele vende. Né? Então, o que acontece? Eu pago para entrar no BTMS, eu tenho um atrativo, o transporte, são várias empresas que trabalham com o sistema de reserva dele. O transporte é um também. E a pessoa pode fazer reserva de transporte, de van, de ônibus, enfim, tudo usando o BTMS. E aí a pessoa, ela paga para poder entrar no sistema, e depois ele paga a manutenção mensal para poder estar utilizando o sistema. Então é um sistema, por exemplo, usual como qualquer software que você adquire e paga mensal para você ter esse software funcionando na sua empresa, no seu negócio. Uhum. Então, todos os atores do sistema pagam. Pagam. O BTMS, sim. O voucher digital é da prefeitura. Quem paga é a prefeitura. Todo mundo usa o voucher digital, mas o voucher é da prefeitura. A tecnologia dela, essa pessoa que dá assessoria, o TI, ela que fornece. E o BTMS é dele. E os dois são interligados. Mas não significa que o sistema é fechado. Existem algumas empresas que criaram algum software de comunicação. Ele abre com toda a liberdade e consegue se comunicar. Entendeu? Mas, assim, não vou falar na totalidade, nem com toda, entre aspas, eficiência, mas funciona. Funciona, emite o voucher, faz a reserva, enfim, tudo funciona. E tudo interligado. Certo. Pessoal, perguntas, dúvidas? Não se acanhe, aproveite. É isso aí. E se vocês falarem que bonito é caro, eu tô preparado. Brincadeira, rapaz. Pode perguntar, Helder, depois a Nery. Ela levantou a mão primeiro, professora. Eu vou deixar ela, depois eu... Então tá bom. Nery, vai fundo. Professor, professor, desculpa, é que eu tô preocupado com a professora. Elias, eu queria saber assim, uma curiosidade a respeito, assim, na teoria a gente tem, né, a história de Bonito, eu prestei em Jardim, mas eu queria saber como que foi na prática, como ainda é a resistência da população e alguns
donos, né, de fazendas, que tem, por exemplo, trilhas, e ainda há alguns destinos que tem que dar a volta por uma determinada propriedade, e o dono, de repente, ainda não está realmente assim, recebendo o turismo como uma fonte de renda ou como algo aceito. E eu sei que existem algumas resistências, assim, eu vejo muito isso em Jardim, e queria saber como que vocês, qual que é assim, a técnica que vocês usam, que forma que vocês usam para abordar esses proprietários e também os moradores locais, assim, a própria comunidade que ainda vê o turismo como um vilão, um invasor. Ô, Doris, me ajuda, porque deu microfonia, eu tive dificuldade de compreensão. Se você puder me ajudar, se você entendeu melhor, Sim, pode falar. vou tentar aqui, Nery, se eu me equivocar, você me ajuda. Ela quer saber como que vocês lidam com as pessoas da comunidade de Bonito que tem resistência ao turismo ou que veem o turismo como um vilão, né? Se há essa movimentação, porque ela está dizendo que ela escuta esse comentário, né? Que ela percebe esse sentimento em alguns dos moradores e também com relação a alguns proprietários de terra que não querem se integrar a esse movimento, essa cadeia produtiva do turismo, e aí acabam impedindo que outros passeios que estão no seu entorno ali e que precisam passar pela terra dessa pessoa se desenvolvam, né? Acaba ficando emperrando o negócio dessas outras pessoas. De que cidade você é, Nery? Ela mora aqui em Dourados, a Nery. Dourados. Eu Assim, em Jardim. Que cresceu em Jardim. cresceu em Jardim. Olha, eu vou ser bem honesto, Nery. Vamos falar assim, eu até conheço, né? A gente tem grupos hoje de WhatsApp, que isso praticamente virou uma ferramenta de trabalho e também de comunicação. Eu vejo em alguns grupos de WhatsApp pessoas criticando algumas ações, né? Mas assim, eu posso dizer para você que é uma minoria, e eu acho assim que não quero também que vocês achem que eu estou menosprezando, mas não é parte significativa e também não é nada que traz para nós um impacto assim de estar acontecendo algo que está atrapalhando o desenvolvimento, sei lá, coisa parecida. Eu tenho na minha cabeça, eu vou falando para você, eu já tenho na cabeça 2, 3 pessoas que o cotidiano, às vezes, é uma crítica, e a gente é adepto à crítica, porque ninguém consegue acertar, ninguém consegue, vamos falar assim, agradar a todos, né? Vamos falar assim, o próprio prefeito, ele fala, agradeço a Deus por isso, agradeço a Deus por aquilo, mas eu não vou conseguir atender todo mundo, e é uma realidade hoje nossa, né? Mas eu falo para você que existe alguns movimentos, existe alguns comentários. Vou dar exemplo do Festival de Inverno. Logo que abriu o Festival de Inverno, isso é durante o dia, tinha um monte de gente criticando o Festival de Inverno, que parecia festa de bebê, parecia festa de criança com as bexigas e tal. E a gente escutou o movimento assim tal. Quando acendeu as lâmpadas do Festival de Inverno, mas foi uau, o que é isso, né, tal. Acabou, entendeu? Então, assim, o próprio ser humano, eu me incluo nisso, às vezes a gente é muito, muito crítico, às vezes aquilo que eu acho que poderia ser melhor, mas eu não escuto a outra versão. Então, eu penso assim que em Bonito, hoje, praticamente, vou falar para você que todas as pessoas que estão aqui, são 25 mil habitantes, eu posso falar para você que 90% vive do turismo. Ou é uma agência, ou é um hotel, ou é um atrativo turístico, porque as pessoas que vivem do agronegócio, eles estão dentro da fazenda, entendeu? E lá dentro da fazenda existe o patrão e existe 2, 3 funcionários. Então, de uma certa forma, eu não vejo assim que as pessoas que, aspas, estão criticando, essas pessoas têm envolvimento com o turismo, ou diretamente ou indiretamente, todo mundo. O que está acontecendo agora, vamos falar assim, nessa atualidade, é em relação ao meio ambiente, entendeu? Existe uma preocupação em relação à água, à qualidade da água, existe aí, tipo assim, alguém comentando da turbidez,
E vou falar para vocês o porquê. É uma cidade que vai crescendo, a cidade não estava 100% asfaltada, então esses bairros novos vão criando, vamos falar assim, aquela água suja, pluvial, né, que entra, vai parar lá no Rio Formoso, que é o principal rio. Mas isso já foi identificado, tanto que o governo do estado, vocês podem olhar, desde o começo do ano, criou um grupo de trabalho do Rio Formoso. Justamente a Ana, que era secretária do meio ambiente nossa, ela foi contratada como superintendente para ela formar um grupo de trabalho justamente pensando no futuro de Bonito e dos rios de Bonito. Isso tá notícia, vocês colocar portal, qualquer um aí, grupo de trabalho Rio Formoso, vocês vão encontrar todas essas informações. E é lógico que não consegue, tipo assim, agradar todos. Todo mundo acha que poderia ser melhor. Mas só que são coisas, quando você lida com natureza, você não consegue de imediato o resultado. O resultado ele é gradual, e tem que ter paciência, tem que ter planejamento, tem que ter investimento. Então, assim, a gente escuta hoje, nosso dia a dia que a gente escuta, são pessoas mais em fator do meio ambiente. E a gente está falando nesse meio ambiente, a gente está vendo fogo lá no Pantanal, a gente está vendo seca no Amazonas, no Rio Madeira, a gente está vendo fogo lá em São Paulo, e tudo isso está borbulhando também na nossa região, mas graças a Deus que o fogo não chegou aqui em Bonito. Mas só que teve um dia que eu saí de manhã, a gente não conseguia ver nem 50 metros, e era fogo do Pantanal. Então aí começam as discussões, né? Que isso, devia fazer isso, vocês viram que até o bombeiro veio do governo federal, aquele avião para jogar água, agora está lá em São Paulo. Então eu penso assim, não sei se eu consegui de uma certa forma transmitir, mas eu falo que eu acho assim que a crítica hoje na atualidade é mais sobre o meio ambiente, não é sobre o turismo. O impacto vamos falar assim, que está causando no meio ambiente. Mas quando a gente fala impacto, não é uma exclusividade de Bonito. Nós falando do Mato Grosso do Sul, a gente pode falar em vários lugares, no próprio Mato Grosso do Sul, a gente pode falar em relação ao Brasil todo, é um impacto, a gente acabou de falar agora um pouco, justamente sobre o aquecimento global, sobre essa crise, né, dessa seca, né? Enfim, é o que está acontecendo hoje no meio ambiente. Daqui uns dias começa a chover de novo, aí as águas voltam naquela qualidade, tudo verdinho, céu azul, aí todo mundo esquece. Daí o ano que vem na seca, começa os fogos, aí todo mundo começa de novo batendo na mesma tecla. A gente está tendo um assunto também, essa estrada nova 345, que está ligando ali o distrito do Águas Miranda, como é uma estrada nova, praticamente muito bicho nas estradas, está tendo atropelamento de bicho. Então, eu falo que esse é um impacto negativo para um destino turístico, entendeu? Traz desenvolvimento, traz estradas novas, estrada boa, bonita, mas os bichinhos, ali é o lugar dele e a gente está ocupando um espaço que não era nosso, é dele. E isso, para mim, é um impacto, realmente que isso atrapalha um pouco a nível de, vamos falar de um destino turístico, é o que eu penso. Agora, voltando na pergunta dela, eu também não conheço lugares turísticos, de ambiente turístico, onde alguém não queira que passe alguém dentro da propriedade dele. Eu não conheço aqui em Bonito, durante todo esse tempo, não lembro de ter algum caso. Eu lembro uma vez dos Sem Terra, que fechou a estrada de Bodoquena, isso há uns 15, 20 anos atrás, não deixava ninguém passar lá. É o único caso que eu lembro. O Dr. Haroldo no Boca da Onça, assim como o Rio da Prata, como os outros atrativos, tinha que passar dentro das propriedades. Lá o Canaã, ali que é em Bodoquena, o pessoal agora colocou mata-burro para não ter que ficar abrindo porteira de propriedade, então hoje tem mata-burro. Então eu penso assim que é um assunto que, né, nesse caso de invasão ou de pessoa não permitir, teve o caso também da cachoeira do Aquidabã, que está dentro de uma propriedade indígena, e uma vez os índios não deixaram o pessoal chegar lá, porque era uma propriedade dos índios Caduels, e o pessoal estava entrando mesmo lá e fazendo bagunça, e os índios não deixou mais, está certinho, todo lado dos índios também, eu acho que eles não estão errados não. Enfim, espero, Neri, que eu tenha contribuído, mas eu continuo à disposição, tá? Obrigada. Helder, você quer fazer a sua pergunta? Professor, a respeito da certificação de carbono neutro, Sim. A minha pergunta é o seguinte: como vocês foram atrás desse certificado? Assim, como Bonito, onde se buscaria esse tipo de certificado de carbono neutro? E também a respeito do Conselho Municipal de Turismo. Para iniciar, no caso aqui, Heral Moreira, a gente não tem nada a respeito, né? E
Quando você fala aqui em conselho, olha, precisamos de pessoas para participar de um conselho. O povo já, ó, conselho, meu Deus, ó, larga a mão que é problema. Vocês passaram por isso também aí? Vou responder primeiro a pergunta 2, que ela está mais ativa, então fica mais fácil. O conselho, a gente até comentei ali, e isso até falei para vocês, a provocação, que eu fui apresentando um por um, a representatividade de cada um. Ali tem produtor rural, ali tem o cara que é do restaurante, tem o cara que é da hotelaria, tem o cara que é do transporte, tem o poder público ali, tem o cara do Senac, tem o cara do Sebrae. Então, ali tem o poder público, tem o poder privado, os dois juntos. É uma simbiose, entendeu? Quando eles encontraram alternativa para, vamos falar assim, para o negócio deles, e que se a gente tivesse junto a finalidade social e a finalidade econômica, todo mundo estaria ganhando com isso. É um trabalho assim de conscientização. A gente tem que conseguir transformar essas pessoas e eles entender que realmente aquilo que eu acabei de falar agora. Você falou, você tem uma propriedade rural, você emprega 3, entendeu? O boi que você está engordando, a soja, você até se plantar, até se colher, o turismo você vai receber na hora. Leva ele para fazer uma visita lá na São Francisco, ali no Pantanal, da Dona Beth. A Dona Beth dá uma aula para ele e fala para você que ele já volta com outras ideias. Ele já vai querer abrir, vai querer ver onça, vai querer ver capivara, enfim, porque realmente as pessoas, o conhecimento tem que chegar até ele. É esse que é o nosso papel, né, da transformação. A gente tem que achar ferramentas, achar, tipo, vamos falar assim, o vocabulário, o adjetivo, para que a gente consiga trazer até ele a informação e essa notícia ou essa informação seja transformadora na vida dele e no negócio dele. Se ele fizer uma visita aqui, vamos supor que você faça uma visita técnica aqui em Bonito, como te convidei ali no Sebrae, que é o Polo do Ecoturismo, ele vem aqui, vai fazer uma visita técnica, a gente recebe aqui com todos os atores aqui do conselho, e ele consiga ver como é que isso funciona, e vou falar para vocês, isso não é privilégio só de vocês. Nós recebemos aqui uma delegação do Pará, ali do Carajás, recebemos uma delegação do Tocantins, assim, praticamente é quase que mensal. As pessoas vêm até Bonito para ver como que funciona e eles falam da dificuldade de levar isso até para a comunidade, entendeu? Que as pessoas são muito reticentes, elas são muito fechadas, entendeu? Principalmente vamos falar assim, esse produtor rural antigo. Eu tenho um sogro, né, que praticamente é produtor rural e é difícil você mentalizar nele que isso pode trazer para ele riqueza, pode trazer valores, enfim. Não é fácil, é um trabalho de formiguinha, mas que é possível, entendeu? A gente não pode desistir, essa é a nossa missão. Quanto ao carbono, foi vamos falar assim, o governo do estado, porque Bonito tem essa vantagem, como Bonito está sempre em evidência, tudo que vamos falar assim, projetos e ensaios é feito em Bonito. Se der certo em Bonito, acontece nos outros lugares, tá? E eu também não quero que cause inveja em ninguém de outra cidade, mas isso também é uma ferramenta de trabalho, tá? Isso praticamente é uma ferramenta de estudo para a gente poder compreender como é que as coisas funcionam. Então, eu vou falar para você, nessa Festival de Inverno foi lançado a Economia Criativa, né? Bonito Eco Criativo, do Marambaia. Foi lançado em Bonito o projeto da acessibilidade, foi lançado em Bonito o projeto Carbono Neutro. Quando você lança isso e as pessoas isso dá destaque, o que acontece? As pessoas se interessam. Já o carbono, segundo o Bruno Englin, que é o presidente da fundação, são mais de 10 municípios querendo o selo do carbono, entendeu? No Mato Grosso do Sul. E aí os outros destinos turísticos, Fernando Noronha já tá tipo assim, já com a certificadora dele. Então você vê como é que é a transformação, as pessoas veem o case do sucesso, as pessoas vêm. Mas inicialmente foi num evento que teve no Panamá. No Panamá teve alguém que lançou isso no desafio. O Bruno, que é o presidente da Fundação Turismo, ele falou assim, estava o prefeito, o vice-prefeito Juca de Garapé, a secretária Juliane, tinha alguns empresários junto, e fizeram um desafio. Por que a gente não leva o selo do carbono neutro como referência a nível Brasil para Bonito? Vamos ser o primeiro destino. E todo mundo falou assim, tamo junto. Aí tinha que contratar uma certificadora, porque só uma certificadora faz esse processo. E ali tinha uma pessoa que era uma certificadora, que é a Green Initiative, entendeu? Eles são do Peru, mas tem escritório no Brasil. E aí
foi feito o contato com eles, foi feito o processo de contratação e foi o governo do estado que bancou tudo, praticamente. Agora, já no segundo ano, que foi ano passado, a gente fez a contratação pelo município e o governo do estado agora encampou o projeto a nível estadual. Então, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, vai ser praticamente a capital e vai ser o estado praticamente, isso já no governo Riedel, né, que é um projeto do Riedel, tem inúmeros projetos, o Riedel é um cara fantástico, muito inteligente, uma pessoa futurística, e praticamente Mato Grosso do Sul vai ser o primeiro estado. Tem vários projetos, o projeto Carbono Neutro é um deles. Tá? Depois, qualquer coisa também, a gente está aqui à disposição, tem bastante ferramenta de estudo, de trabalho, enfim, continua aí à disposição de vocês, tá? Obrigada, Elias. O Stefano está com a mão levantada. Vamos lá. Olá, boa noite, Elias, tudo bem? Boa noite, bem, você? Tudo bem. Pegando um gancho do Helder e da outra, acho que da Nery, né? E que você colocou muito bem, na minha visão, eu penso que a maior, até coloquei no chat, né? Que a maior preocupação, né, dessa população, ela seria a destruição criativa, né? No sentido de expansão. Pois à medida que a população cresce, né, de bonito, e as ações humanas interferem nesses impactos negativos, porque para haver desenvolvimento, a gente tem que ter uma mente, uma cabeça que a gente vai destruir alguma coisa. Porque o desenvolvimento, ele requer o desenvolvimento criativo. Quando eu falo de destruição criativa, eu estou falando exatamente no processo de desenvolvimento, que você constrói e desconstrói a todo momento as suas ações e o seu caminho, né? Então, à medida que essas ações, esses impactos negativos chegam, né, acaba havendo um impasse para o desenvolvimento. Então, as pessoas, por si só, eu acredito que elas têm esse mecanismo de defesa, que ela passa a não enxergar uma visão mais tecnológica, mais futurista, mais no sentido de desenvolver a sua prática, a sua habilidade, né? Porque quando a gente fala do turismo, a gente não está falando só economicamente, né? Só a parte do turismo. A gente está falando, né? A gente passa do desenvolvimento para um crescimento também, um crescimento em todos os sentidos, principalmente o crescimento do PIB dessa região, né? Porque economicamente a gente falando, né? Então, esse desenvolvimento, ele é muito importante. E se nós, como região, ou até Brasil, até a nível global, se a gente não pensar, né? Aliás, se a gente pensar que ao desenvolver, né? Ao trabalhar com a palavra desenvolvimento, a gente não se preocupar com o mecanismo de ambiente, né? Não vou falar nem de meio ambiente, o ambiente mesmo, como um todo, o nosso ambiente, o nosso espaço, né, o nosso território. Então, esse desenvolvimento, ele acaba sendo um pouco genérico, né, porque assim, como eu vou falar de desenvolvimento, sendo que eu, em contrapartida, eu estou agredindo o ambiente, eu estou agredindo, eu faço a expansão disso, né? Eu faço a expansão desse desenvolvimento com tecnologias que está aí, né? Com as novas tecnologias, sem se preocupar, né? Com o bem-estar social. Então, assim, eu penso que uma coisa está ligada à outra. E a educação, ela tem um papel muito fundamental nisso. A educação, a pesquisa, fomentar nessas pessoas que têm assim uma aversão a esse desenvolvimento tanto turístico, tanto econômico, tanto social, tanto cultural, para que elas, através como você mesmo mencionou, o projeto, né,
11 anos atrás, eu fiz parte do projeto do SESI Senai, em Rio Verde também, né? E do 5S, lá em Rio Verde, Goiás, né? Que ele era exatamente isso. A gente levava a educação para setores, para lugares dentro de fazendas, porque as pessoas que trabalhavam dentro da fazenda, elas não tinham condições para poder para poder estudar, porque elas trabalhavam toda a vida. Então, assim, essas pessoas, vai de encontro que o Helder falou, essas pessoas, mesmo tendo receio de mudança, né, a gente, como pesquisador, como né, a gente tem que promover esses eventos pautados não só naquelas pessoas que tem esse conhecimento de importância de desenvolvimento, mas sim promover para aquelas pessoas que não tem essa visão, né, como as teorias elas mostram, como essa resistência, né, porque ainda é muito importante a gente estar falando de desenvolvimento, mas ainda eu tenho pessoas que não conhecem nem o 2G, a gente está na era do 5G, mas a nossa era, a gente não tem pessoas, né, que não tem esse conhecimento nem da era 2G. Então, assim, a minha grande questão é como promover esse desenvolvimento, essa destruição criativa, né, que isso vai existir, mas de uma maneira que a gente não agride tanto, né, o ambiente que a gente vive, né? Então, assim, no curso do mestrado de desenvolvimento regional e sistemas produtivos, a gente debate muito sobre isso com a professora Eliana Lambert, né? E é muito importante, porque à medida que a evolução ela está aí, ela está acontecendo, mas que tipo de desenvolvimento que a gente está promovendo, né? Uma reflexão. Qual é o desenvolvimento que a gente está promovendo, né? Qual é esse desenvolvimento? É um desenvolvimento, né, onde a gente está pautado só no lucro, na lucratividade e produtividade, e aí eu falo em termos de cadeias, né, produtivas, ou a gente está preocupado nos 17 fundamentos objetivos da ODS, que é desenvolver, mas também preservar. Muito obrigado, e a sua palestra é muito interessante, é um tema muito bacana, gosto muito. Obrigado, Stefano, pelas suas palavras. Eu posso falar para você que eu concordo com você em gênero, número e grau. Né? Ainda bem que eu comentei uma coisa que aconteceu, uma passagem na minha vida, na época da Boca da Onça, que vai de encontro a essa colocação sua aí. Então, uma coisa que aconteceu comigo lá em 2001, 2002, eu sou praticamente um personagem vivo daquilo que você falou e aquilo que eu posso transformar. Porque nós, como indivíduo, a gente tem que fazer gente tem que ter esse poder de transformação. E aquilo que eu falei da espiral, a gente tem que ver o que está ao nosso lado. Você estava lá em Rio Verde, hoje você está aqui em Dourados, está aqui no Mato Grosso Sul, né? Então, o que acontece? Como que eu posso transformar isso? Você hoje é um catedrático, você está estudando para isso. E como que você pode fazer a sua parte de transformação? Né? Então, aqui na cidade, a gente tem vários cases de sucesso e vários cases de desafio também que é diário. Se você tiver a oportunidade de visitar Bonito, e se você tiver condições de oportunidade de conhecer a Secretaria de Meio Ambiente, lá na Secretaria de Meio Ambiente tem um trabalho muito bacana, que é a educação ambiental, entendeu? Hoje quem está coordenando esse trabalho é o Lucas, ele é um biólogo, então é uma pessoa que é do ramo, ele é observador de aves, é uma pessoa que é do meio, e que ele está levando nas escolas, não só na escola do centro, mas lá no assentamento, ele está levando lá no Águas do Miranda. A gente fez curso de observação de aves para esse distrito, para esses ambientes, para as crianças de baixa renda. Só para você ter uma ideia, nós oferecemos aqui no programa de qualificação do turismo, a gente formou nesses 2 últimos anos mais de 2.000 alunos
em diferentes categorias, na hotelaria, na área vamos falar assim, da gastronomia, na área vamos falar assim, do social. Então, vários cursos que vêm junto com esse desenvolvimento para a gente poder capacitar as pessoas justamente para preparar essas pessoas para isso. Nós estamos falando do adulto, mas o Lucas ali do SEMA, ele vai falar da criança, que ele bate de porta em porta, ele vai de escola em escola, justamente levando ferramentas para que essas pessoas consigam ter um crescimento, já uma formação com esses conceitos de preservação, de conservação e das importâncias que ele tem na sociedade. Entendeu? Que esse é um grande, eu acho assim, nosso calcanhar de Aquiles hoje é a educação. Entendeu? Se a gente conseguir calçar essa educação desses que estão vindo aí, a gente com certeza vai ter lá na frente um resultado diferenciado. E eu convido vocês, esse ano já aconteceu, mas no ano que vem tem uma feira que se chama Feira Socioambiental, feita pelo IASP. O IASP é uma ONG daqui de Bonito, chama Instituto das Águas da Serra da Bodoquena. Já é o 12º agora, 2024, que aconteceu a Feira Socioambiental. Vocês procuram lá no Google, dá um Google, Feira Socioambiental de Bonito, vocês vão ver que bacana esse trabalho que eles desenvolvem. Eu convido vocês a conhecerem o projeto, tanto do IASP, um projeto muito bacana, e esse projeto também da Secretaria do Meio Ambiente, que é o Lucas que encabeça. É muito bacana, são os cases que nos dá esperança, que é isso que a gente está precisando nesse momento, entendeu? Eu tenho um filho de 24, uma filha de 21, que eu acredito que eles estão bem encaminhados, mas está vindo uma geração aí um pouco mais complicada no sentido de oportunidade, entendeu? E o conhecimento está aí, vamos falar assim, muito amplo, está muito mais